Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais um vídeo do canal Gilmar Dias Oficial. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para assistir novos vídeos como esse, todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 6h59 da manhã, né? Hoje vou falar de O Sentido da Vida, de Monty Python, né? Foi um filme que foi lançado em 31 de março de 1983, nos Estados Unidos, e 23 de junho do mesmo ano no Reino Unido, né? E é um filme distribuído pela Universal, né? E não é o melhor filme do grupo Monty Python, para falar a verdade. Porque, diferente de filmes como Monty Python e O Cálice Sagrado e A Vida de Brian, que são filmes que têm um roteiro, né, que é uma história completa, uma história cheia, ele é uma esquete em 90 minutos, né? E tem um curta-metragem, né, que começa no começo, né? Que tem lá uns velhinhos, né? Que é um curta até é bem engraçado, né? O filme, em alguns momentos, né? Vou ser bem sincero com vocês, ele berra ao bizarro, né? Em outros ele chega a ser engraçado. A cena inicial, né? É bem engraçada, né? O nome do curta-metragem se chama A Garantia Permanente Escalate, né? Que seria o nome do curta, né? E o que é interessante nesse filme é que ele é dividido em 7 partes, né? E considerando que algumas partes são até engraçadas, como a inicial, né, da uma grávida, que os médicos usam os equipamentos só para se mostrar, né, para o administrador do hospital, e depois que ele vai embora, tira o equipamento, tira o bebê de uma maneira tão bizarra que chega a ser até estúpida. Daí a mãe pergunta o sexo da criança, eles ignoram totalmente. É uma coisa bem bizarra, né? Depois mostram lá uma família, né, de pessoas pobres, né, que o pai teria sido demitido do trabalho, né, e, e não podia sustentar mais os filhos, teria que vender para experimentos científicos. Daí tem lá os protestantes criticando os católicos, bem típico, né? Isso lembra bem a história dos irlandeses, né? Que criticam entre católicos e protestantes, que é uma coisa bem comum nesse tipo de coisa, né? Depois tem, depois tem a outra, tem uma parte numa igreja, né? Dos caras numa igreja, né? Que é engraçado, né? É engraçado, e depois, é engraçado, mas às vezes beira o ofensivo, né? Agora, tem uma parte lá chamada crescimento e aprendizagem que chega a ser até bizarro. O professor, né? Ele traz a própria esposa para mostrar como é que se tem relações sexuais, né? E coisa do tipo para os alunos. Eu acho que é uma coisa ao mesmo tempo bizarra e pouco constrangedor, né? Depois tem a cena, depois tem o jogo de rugby entre os professores e alunos, que é uma pancadaria, né? Bem típico de um filme que eu já devo ter visto em algum lugar, né? E algumas sketches do Monty Python lembra bem o que viria depois, o South Park. Provavelmente o South Park teve influência de Monty Python, né? Mas acho que a melhor parte do filme é a morte, né? Quando a morte esculacha tanto os ingleses quanto os americanos, dizendo que os americanos falam demais e que os ingleses são snobs demais. O filme, assim, não é. Ele em seus 90 minutos, ele até que dá para dar boas gargalhadas, né? O grande problema é que algumas músicas atrapalham um pouco o rendimento do filme, tiram um pouco a graça do filme, né? Em alguns momentos. E tem uma cena lá de um gordão lá, que ele entra no restaurante e que ele tá passando mal, né? Que ele quer vomitar. Eu acho que aquilo chega a ser bizarro, né? De tão nojento que aquilo parece uma cena típica de South Park, né? Bem, mas bem, eu posso dizer que o filme é um filme que dá para assistir, sim, dá para assistir. É um filme que passa rápido, né? Em 90 minutos, né? Que muitas coisas são esquecíveis no filme, tá certo? Essa é a minha opinião sobre o sentido da vida de Monty